Olá pessoal, bem-vindas e bem-vindos. Esse é o podcast Áreas Contaminadas, dedicado a falar sobre o gerenciamento de áreas contaminadas em seus aspectos técnicos, ambientais, econômicos e especialmente nos seus aspectos humanos. Eu sou Marcos Tanaka Riz e apresento esse podcast direto dos estúdios da ECD Ambiental em Sorocaba. A edição é de Lilian Coreaço Riz e o oferecimento é das pessoas queridas que são as colaboradoras do Apoia-se. A trilha sonora é de Mauro Tanaka e de Guilherme Durão. A nossa missão é dar poder a vocês, não um poder mesquinho de subjugar o outro, mas o poder do conhecimento, e ao mesmo tempo que promovemos o reconhecimento das pessoas que constroem o GAC no Brasil, dando voz a essas pessoas. Estamos agora na 5ª temporada e nossa responsabilidade aumenta a cada ano, junto com a alegria de termos cada vez mais gente junto com a gente, ouvindo, comentando, opinando, compartilhando suas ideias conosco e com toda a comum unidade do GAC. Aqui no podcast queremos esperançar, como diz um grande professor brasileiro. Esperançar é se levantar, esperançar é ir atrás, esperançar é construir, esperançar é não desistir, esperançar é levar adiante, esperançar é juntar-se com os outros para fazer de outro modo. Junto com vocês vamos tentar adiar o fim do mundo e construir um mundo melhor e mais justo. Junto com vocês vamos esperançar o GAC. Venha conosco. Está no ar o podcast Áreas Contaminadas. Olá! Para todo mundo que está aí lavando a louça, fazendo o nhoque, parado no trânsito maluco, lendo novamente a DD 56, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Marcos Tanaka Riz e esse é o episódio número 204 do podcast Áreas Contaminadas. O podcast é editado por Lilian Coreaço Riz e é oferecido para todas e todos vocês pelas queridas colaboradoras e pelos queridos colaboradores financeiros do Apoia-se. Esse apoio financeiro nos ajuda muito, primeiro pela questão financeira, mas principalmente porque é uma bela demonstração de carinho e consideração com a gente. Essas pessoas, sem nenhuma recompensa a não ser ajudar os outros, resolveram assumir um compromisso com todos nós para tentar fazer com que todo mundo tenha acesso aos conteúdos que publicamos, e com isso dão um recado que reconhece a relevância desse podcast e implicitamente nos dizem continuem. Em nome de toda a família ECD, muito obrigado a vocês. Com certeza realmente continuaremos por um bom tempo. Quem também quiser e quem também puder se juntar ao nosso grupo de apoiadores e apoiadoras e contribuir financeiramente conosco, é simples, basta entrar no site apoia.se/ecdambiental, que tem tudo muito bem explicadinho por lá. O podcast Áreas Contaminadas conta com 5 queridas empresas patrocinadoras, que nos enchem de orgulho por serem empresas muito importantes, reconhecidas e renomadas no mercado, que querem unir as suas poderosas marcas ao nosso trabalho aqui, mostrando que estamos no caminho certo. Isso é uma coisa que nos enche de orgulho, isso é muito legal. O patrocínio Master é da Clean Environment Brasil, que comercializa produtos e tecnologias para investigação e para remediação de áreas contaminadas. Acesse o site da Clean em www.clean.com.br. Os patrocinadores ouro são o Laboratório E-Consulting, a Vapor Solutions, a EBP Brasil e a Linkevis Advocacia Ambiental. Agradecemos demais a essas 4 empresas, que nos ajudam muito financeiramente e também nos dizem continuem. Estão abertas as inscrições para 2 cursos muito interessantes oferecidos pela parceria Senac e AESAS. Um curso é de 4D, que é o descomissionamento, demolição, descontaminação e desativação, né? 4D. E o outro é um curso de ferramentas inovadoras de investigação. Esse segundo curso eu tenho a honra de coordenar, ele vai ser online, ao vivo, às terças e quintas, a partir do dia 22 de outubro. Informações e inscrições para os 2 cursos no site da AESAS, aesas.com.br. Bom, pessoal, hoje teremos um episódio muito bacana com Paulo Henrique Ferreira Reiners. Talvez você não o conheça por esse nome, mas certamente você conhece o apelido dele. Ele é o famoso PH. PH que trabalhou por muitos anos na Servimar e agora está na Sauber. Vocês vão ver que o PH tem muita história para contar, uma trajetória de vida incrível, uma invejável capacidade de aprender, de associar conceitos e especialmente uma resiliência notável, aliada a uma enorme capacidade de solucionar problemas. Vocês vão ver tudo isso no episódio. Todos nós temos muito a aprender com o PH. Então, fiquem agora com as palavras de Paulo Henrique, o PH. Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu estou aqui com mais um convidado ilustre, o Paulo Henrique Reiners, mais conhecido como PH. Paulo Henrique, talvez alguém não conheça, mas PH com certeza todo mundo conhece.
PH, bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo ao podcast Áreas Contaminadas. Bom dia, boa tarde, boa noite, Marcão, pessoal. Um prazer enorme estar aqui. PH, bastante gente falou, insistiu comigo, você precisa falar com ele, você precisa falar com ele. E hoje, finalmente, nós conseguimos, né? Conseguimos agendar aí e estamos gravando. Então, atendendo a muitos pedidos dos nossos ouvintes, nós estamos conversando aqui. E a gente já conversa fora do ar, né? Há um certo tempo. E eu sei que você tem bastante coisa boa para contar. Então, PH, vamos começar do começo. Onde o pequeno PH cresceu, o que ele gostava de fazer e que caminhos te levaram aí para a área ambiental? Olha, Marcão, eu acho que um dos primeiros desafios que foram me passados assim foi minha mãe comprando quebra-cabeça. Uhum. E para mim e para minha irmã. Então, ela sempre incentivou a gente a resolver esses pequenos já brinquedos da vida que hoje em dia eu vejo quanto isso me ajudou na parte do GAC aí. Como é que eu apareci no GAC? Primeiro, eu nem imaginava que dava para contaminar qualquer coisa. Então, eu lembro que na época eu trabalhei em várias, né, já fui inspetor de aluno, eu já fui estoquista em loja, eu já trabalhei em rotisserie, vendendo frango assado. Sei. Trabalhei de garçom. Caramba! De garçom, já trabalhei com parte de entrega também, trabalhei na metalúrgica. Isso tudo antes dos 18. Disso tudo aí, o pior deve ser inspetor de aluno, né? Não, inspetor de aluno era péssimo. A galera tinha praticamente a minha idade, era aquele programa do governo, Jovem Aprendiz. Uhum. Então eles ficavam me chamando de tio. E aí, era às vezes aluno da mesma idade que eu. Sim. E isso acabava me incomodando muito, né? Então, uma habilidade adquirida nessa época, sabe o que foi, Marcão? Olhar para a fechadura e saber qual a chave que é daquela porta. Imagina o tanto de porta que tem numa escola, imagina a cadeira dessas portas. É verdade. Eu lembro da escola que eu trabalhava, a inspetora tinha mesmo um negócio gigantesco cheio de chave. E ela sempre sabia qual era, né? Isso Então, isso foi uma habilidade. Eu não sei se hoje eu tenho a mesma habilidade ainda, mas naquela época é uma coisa assim que eu precisava muito, assim. Eu achei bem bacana. E como eu entrei, cara, eu lembro que um rapaz trabalhava no posto de gasolina, um amigo meu, tinha um rapaz da Servimar prestando serviço nesse posto. E aí ele pegou e tava precisando de uma vaga, ele estava, na época, eu estava vendendo os frangos assados ali na rotisserie. E aí ele pegou... Peraí que deu um bug agora mental, Marcão. Eu tava vendendo frango ali na rotisserie e ele tinha uma vaga para entrar nessa parte da empresa lá. E aí ele tinha a opção de indicar ele ou me indicar. E aí ele falou com o rapaz e ele falou, não, leva meu currículo lá. E aí ele falou assim, como ele viu que tava precisando, minha filha era pequenininha na época, ele falou assim, eu mandei seu currículo no lugar do meu. Falei, pô, cara, mas se você queria, não sei o que. Ele falou, não, mano, eu tô empregado, você tá precisando de um emprego melhor, você tem família, né, enfim, eu tô solteiro. E aí eu falei, não, pô, cara, agradeço. E aí eu caí de paraquedas lá, fazer entrevista. Sabe ler e escrever? Sim. Sabe fazer conta de mais e menos? Sim. Sabe converter metro em centímetro? Sei. Tem disponibilidade para viagem? Sim. Então começa segunda-feira. Caramba, rapaz. E era em que bairro? Em que bairro você morava? Porque a Servimar é na Zona Sul, né? Era, né? Eu moro até hoje, né, em Guarulhos, na Vila Monteiro Lobato. E a época na Servimar, a unidade era em Diadema. Ixi. Só que a gente não ia para lá sempre, né? Então a gente se encontrava ali na Fagundes Filho. E aí ia uma vez por mês para Diadema. Então a logística não era tão ruim assim. E outra, a gente só ia para prestar conta no final do mês. Só que o meu primeiro desafio foi sair de Guarulhos e eu peguei um posto atrás da VASP, da antiga VASP, na Rua Tamoios. Certo. Só que eu não andava de ônibus pela cidade de São Paulo. Pra mim isso foi uma aventura. Em dados momentos da vida que eu cheguei a gastar 3 horas e meia. Nossa. 3 horas e meia para atravessar São Paulo. E falar aqui que eu tô fazendo com a minha vida, mas era isso. E o que você fazia? Você foi para fazer o quê? Não, né? E essa história é maravilhosa, porque assim, eu entrei juntamente com o Aparecido.
E ele teve uma vantagem de algumas horas antes de mim de ir para o campo. O cara que me ensinou foi o Aparecido. O cara que ensinou ele só ensinou, não deixou ele fazer. E a gente precisava fazer um monitoramento do nível d'água com um amostrador de acrílico. Naquela época, nível era só para os VIP. Então, assim, como fazer essa medida? Aí o Aparecido me explicou. Aí eu falei, legal. Mas eu fiz uma pergunta para ele que ele não soube me responder. Ele falou, ó, vou pegar essa daí. Eu não perguntei pro cara, velho. Eu não sabia. Eu falei, mas você não testou? Quando ele explicou, ele falou, não, o cara me explicou em meia hora e foi embora. Meu Deus. Eu falei, não, mas e agora? Você vai me deixar aqui? Naquela época não tinha assim, negócio de celular. Celular era ligar para a pessoa e era difícil. E aí tinha um 0800. Eu falei, eu não sei nem o que perguntar pro pessoal lá. Ele falou, não, tem que ir assim, tem que medir assim, assim, assado. Aí eu falei, eu lembro da época que era o Luiz que estava lá, eu falei, Luiz, o rapaz fazia um monitoramento aqui, eu vou esticar essa treina no chão, vou fazer uns dozinhos nessa linha, e aí você lembra como é que o rapaz fazia? Ele falava, ele fazia desse jeito aí mesmo. Eu falei, então tá bom, então eu vou começar a fazer desse jeito. O pessoal tinha explicado lá a teoria pra gente, na época a Servmar tinha uma maquete, então eles mostraram lá a simulação do que seria a contaminação, vazamento do... Eu lembrei das premissas que eles falaram. Uma das coisas que me marca muito na questão de treinamento é justamente isso, é entender a premissa do processo. Falei, então vamos lá, a diferença vai ser a boca do tubo até chegar no líquido. Beleza, como eu vou fazer isso? Eu preciso... Era profundo demais para treino medir. E eu falei, eu vou descer essa cordinha, vou segurar na mão, qualquer coisa ela escapa da minha mão, eu perco a medida. Aí eu vou fazer um nozinho. E aí você vai lá e faz a medida. Só que ninguém falou que esse nozinho ele encolhe ou dilata com o tempo de uso. Então eu aprendi também que nessa época você tinha que ficar fazendo a aferição do nó. Nossa senhora, é verdade. Você passava o nível errado. E aí, outro desafio grande, Marcão, qual que foi? A câmara de calçada encheu de água. Como tirar essa água da câmara de calçada? Aí eu perguntei lá pro pessoal, como é que vocês fazem isso? Porque eu tô colocando um copinho descartável e ele quebra. Aí um mandou, eu tiro a tampa do poço e a água cai para dentro. Nossa senhora! Aí eu falei, cara, eu não sei, eu não quero fazer isso, porque assim, e se tiver sujo, cair sujeira lá dentro? E aí eu pensei comigo, eles não tinham falado ainda, mas eu falei, e se eles fazem tipo que nem exame de sangue, que vai lá e pega um pouquinho e leva para analisar? Os caras falaram, comigo nunca aconteceu. Passada assim uma semana, tá lá o cara com um baler para fazer a amostragem. Aí eu falei, aí ó, tá vendo se eu tiro essa tampa? Nossa senhora. Até que um amigo abençoado falou, cara, eu corto garrafinha de água pela metade e deixo dentro de cada poço, eu deixo um copinho de garrafa PET. Ele já deixa lá. Ela dura muito mais. E aí você troca conforme ela vai ficar desgastando. Falei, pô, cara, eu gostei dessa ideia. E detalhe, esse poço era tubo de inox. Nossa. Só que tudo enferrujado. Nossa. Uma outra lição dura aprendida também foi o quê? Descer com a linha encostada na boca do tubo. Isso. Partiu. Pois é. E aí eu lembro que chegou um rapaz lá e falou assim, eu pesco de primeira, quer apostar? Eu falei, eu não, você já deve fazer isso um monte de vezes na sua vida. Eu que vou se matar para pescar esse negócio. Aí uma outra boa lição é fazer o anzol com arame. Pescar baler, para pescar linha. Pescar... Isso é uma tática milenar que só os dinossauros conhecem. É verdade. Dá um cadeadinho, faz ali 3 anzol com arame relativamente resistente. Reza para ter quebrado uma quantidade de linha razoável para poder pescar. E aí você puxa. Mas esse daí, Marcão, acho que foi nos primeiros 2 meses essas aventuras. Nossa senhora, meu Deus do céu. E daí, quando você foi promovido, te deram um nível, um medidor de nível daí? Nada, Marcão. Eu fui ver depois de alguns meses, mas só ver de longe, deixaram nem tocar. E aí, passados assim, uns 6 meses, 3 meses eu saí desse projeto e fui para um outro. Aí esse eu fui para Guarulhos, perto de casa, dava até para ir de bicicleta. Falei, agora sim eu tô no céu.
E aí eu peguei a famosa fase livre. Uhum. Só que me ensinaram a medir fase livre com um amostrador de 50 centímetros. Cheguei lá, tinha 70. Nossa. Tinha 80. E aí eu liguei para um, liga para outro, falo, como é que você mede quando tem mais profundidade assim de fase livre? Pois é. Ah, eu tiro o amostrador, viro no balde, desço de novo, viro no balde, aí eu somei 50, 50, aí até aparecer água eu somo. Aí eu falei, eu acho que essa conta não bate, porque se o poço tem 4 metros, Então, eu já tirei 3 amostrador e o NA já estava em 3, a conta não fecha, gente. é lógico, o cara tá tirando... Nossa senhora. Eu fui ensinado assim. Meu Falei, não, Deus não tá do certo. céu. Aí eu falei, não. Aí vamos lá para a premissa. A diferença da medição da fase livre é o nível, é o primeiro nível e até chegar na água. Falei, independente do tamanho, se eu tivesse um amostrador maior, eu conseguiria enxergar isso. Então, eu vou tirar um amostrador primeiro, vou fazer a medição, vou anotar, depois eu vou descer o amostrador cheio na água, de novo, no poço, até ele chegar na água e vou fazer a medida A menos a medida B e vou anotar. Uhum. Fiz dessa forma. Liguei na Servimar e falei, fiz dessa forma. Está certo ou está errado? Em geral, ninguém fazia assim. Foi um forró-bodó, né? Vamos, liga pra lá, pra cá, pra cá. Resumo, mandaram um geólogo lá para mim. Ele levou um baler, porque na época não tinha baler, era só 2 amostradores de acrílico, que era um para poço limpo e o outro para poço contaminado. Com uma abençoada numa borrachinha no fundo que só quem usou aquilo ali sabe aquilo gera. Aquilo é zoado, né? Meu Deus do céu. Aí o cara foi lá com o medidor de interface, só que como já tinha um sistema de bombeamento, a fase livre reduziu, né? Então, quando ele foi medir, já estava em torno de 47 centímetros. Aí mostrei toda aquela cadernetinha pequenininha, que até um tempo atrás eu ainda tinha essas cadernetas, mas ela já estava se deteriorando de tal maneira que eu tive que jogar fora. E aí ele pegou o medidor de interface, mediu e falou, não, é isso mesmo, tá dando 47 agora. Quando é que você mediu de manhã? Eu falei, deu 47. Falei, então beleza. E aí acabou dando certo assim, mas eu buguei geral, porque ninguém sabia fazer, todo mundo ouvia falar, e quando dava maior metragem assim, o pessoal vê que essa história de tira um, joga no bode, eu falei, não, gente. Mas aí é aquilo, se eu não tivesse fixado aquela teoria que tivesse passado lá, e aquela maquete me ajudou muito. Sim. Porque uma coisa é a teoria, outra coisa é o visual e outra coisa é você sentir na pele. Sim, é isso mesmo. Então, a didática do pegar na mão ali, visualizar. É outra coisa, com certeza. Outra coisa. Meu Deus. E imagina quantas coisas erradas foram feitas, assim, medida, né? Coisa errada tem de monte, mas a medida errada... Disso daí, com certeza. Ainda tinha a questão da galera pegar uma trena, medir em metro, pois é, colocar em centímetro no formulário, e no formulário estava em metro. Meu Deus. Aí você pegava um poço de 5 metros de profundidade, com 61 centímetros de fase livre, e aí o cara reportava como isso em metro, e aí bugava o estagiário que tabelava, mas como é que tem 61 metros se o poço tem 6 metros de profundidade? Sim. E aí era uma bagunça danada esse negócio de ensinar o povo a converter esses valores, porque eu lembro que uma vez eu tive que explicar isso de umas 4 maneiras diferentes. Eu usei uma regra do Senai, que é uma tabelinha, a pessoa entendeu. A outra eu falei assim, eu peguei uma trena, uma régua e falei, mede essa fase livre aí. Peguei uma imagem na tela assim, medi, deu quanto? Deu 6 centímetros. Falei, tá, e anota aí no formulário. Você marcou 6, né? Legal. Mas aí tá pedindo em metro. É 6 metros ou 6 centímetros? 6 centímetros. Falei, mas por que você marcou em metro? Entendi. O pessoal fica me cobrando. O outro, eu fui lá, expliquei com regra de 3, Marcão. E aí o cara entendeu. Nossa Senhora. Eu falei pra ele assim, você entendeu do jeito mais difícil, tomar pra mim assim é tranquilo. Tá bom, faça assim então. Então tudo bem, você entendeu do jeito mais burocrático. E aí eu lembro que teve um outro jeito também que eu tive que explicar, porque o rapaz não entendia e acabou sendo. Então, de uma simples explicação, ela se tornou 4. Porque cada um entendia de um jeito. Sim. E é engraçado, né? Porque a gente pensa assim, divide por 100.
Mas como é que o cara vai dividir por 100 os 6 centímetros, né? Então, como é que eu divido 6 por 100? Realmente, né? Você tem que explicar de um jeito que o cara vai entender. O óbvio não é tão óbvio assim. Pois é. O cara tá acostumado a lidar com coisas concretas, né? Como é que eu vou dividir 6 negócios em 100? Não tem como, né? E é interessante. Ainda bem que você teve essa né, sagacidade aí de perceber isso e de um jeito e de outro até o cara compreender, né? Era justamente essa questão, né, da defesa do pessoal. O pessoal falava, não, fulano é ruim. Eu falei, cara, não enxerga assim, é que cada um entende de um jeito. Sim. E aí tá nisso. Eu falei, se você não consegue explicar, fazer que o outro entenda, talvez a sua técnica não seja boa, porque o que é claro para você não é claro para o outro. Pois é. E assim como tem coisa que eu também não entendo. Que aí a pessoa do outro lado tem que ter paciência de explicar, né? Então, essa questão do ensinamento, de compartilhar, a galera que teve muita dificuldade em aprender me ajudou muito a desenvolver essas técnicas de como explicar as coisas. Assim. E nisso você já tinha feito Senai, tinha feito ensino técnico ou faculdade, alguma coisa, não? Aí saímos da fase livre, Marcão, começamos as viagens interestaduais. Fui parar em Paranaguá. Nossa sei lá, 40 dias. Nunca tinha ficado longe da minha família. Foi uma solidão traumatizante. Com a sua filha, né? A filha já. Minha filha pequenininha, tinha acho que nem 1 ano de idade. Senhora. Dali, eu fui para Presidente Prudente, fiquei 2 anos. Meu Deus do céu! Indo voltando uma vez por mês. De Presidente Prudente, eu fui para São José dos Campos. Fiquei lá mais 2 anos. Caramba, meu Deus! São José, eu falei, não, aqui eu preciso dar um jeito na minha vida. A galera lá faz curso técnico em meio ambiente. Eu preciso fazer alguma coisa. Aí eu falei, pô, o Senac aqui é 1 ano e meio, 18 meses. Eu não sei se eu vou ficar 18 meses aqui. Eu não vou perder, né, um investimento de 6 meses, 1 ano. Fui pro Senai. Fiz lá eletricidade geral, introdução, que eles pegaram um curso de técnico em eletrônica e desmembraram ele. E aí comecei a fazer o Senai. Saía às 5 horas do campo e ia direto pro Senai. Chegava em casa meia-noite, no outro dia, 5 horas da manhã. Detalhe, eu ia e voltava todos os dias para São José dos Campos. Meu Deus do céu! E vou te falar, Marcão, muito melhor do que sair daqui de Guarulhos e ir lá para a Zona Sul. Imagino. Pelo menos vai na estrada, né? Vai mais ou menos tranquilo. Pé e dava para tirar um cochilinho. Então já conhecia o pessoal lá, né, da garagem ônibus, era a mesma empresa que fazia o transporte, então já era um passageiro VIP, por assim dizer. Então, fiz lá o Senai 6 meses. Aí eu falei, pô, o pessoal mexe bastante com o sistema, né? Que eu sempre cuidava de mini NPS, sistemas assim. Eu vou fazer máquina dos comandos elétricos, porque eu gosto de elétrica. E aí fiz máquina dos comandos elétricos também em São José dos Campos. Caramba! Só que aí eu mudei eu tava fazendo durante a semana. E aí tinha um rapaz que fiscalizava a galera lá, e aí ele apareceu, eu pedi que estourou aquele filtro que sai do sistema, ele passa por ele antes de ir para a bomba, para justamente acumular água ali para você drenar. Certo. Esqueci o nome dele. E aí ele quebrou por muito tempo de temperatura, muito tempo de uso, ele quebrou. E aí esse rapaz apareceu lá 5 horas da tarde. Eu falei para ele, ó, deixa aí. Tipo assim, era terça e quinta o curso. Então, dia sim, dia não, eu tinha que chegar em casa para descansar. Sim. Porque da meia-noite, que eu chegava às vezes 1 hora da manhã, para no outro dia, 5 horas estar de pé de novo, é duro. Eu era um zumbi ambulante. E eu falei para cara, deixa aí que amanhã eu troco. Porque era um projetinho que tinha 11 PM, então era muito tranquilo a vida do... E aí eu falei, deixa aí que eu troco. Ele falou, não, vamos trocar agora. Eu falei, se trocar agora, você vai ter que me dar uma carona. Ele falou, não, eu te dou uma carona. Eu falei, beleza. Meu ônibus sai 18h15, eu não perco ele por nada. Eu falei, beleza. Aí fui e troquei essa peça com ele. E aí ele apareceu mais 2, 3 vezes. Falei, cara, você pode vir aqui quantas vezes você quiser. Eu chego aqui 7h45, 17h45 eu saio, pego o ônibus das 18h15. Quando não, tô lá no Senai. Então, você não vai me pegar aqui dormindo, nada disso. Mas se você quiser vir, fica à vontade. E aí ele foi mais umas 3 vezes. E ele falou assim, cara,
eu preciso te tirar daqui, te mandar para São Paulo, e eu tenho 3 projetos e eu tenho 2 pessoas. Eu falei, cara, como que é esse projeto de São Paulo? Ah, tem 30 pontos, não sei o que, não sei o que. Tô com um fulano lá para cuidar. E aí eu tava pensando em mandar ele para cá, porque aqui é mais de boa, e você ir lá para esse projeto. Eu falei, qual que é o outro projeto? Aparecida do Norte. Vixe. Falei, quantos pontos é lá? Lá era pouca coisa também, uns 12 PM. Eu falei, vamos fazer o seguinte, o cara saiu de férias 30 dias, ele falou, eu fazer o seguinte, eu faço os 2 projetos, São José dos Campos e Aparecida do Norte, durante 30 dias. Só que assim, você vai me matar. Porque ele não me disponibilizou um carro. Eu fui de ônibus. Nossa senhora, meu Deus! E aí eu ia para São José de manhã, para Aparecida do Norte à tarde, deixava meus IPIs lá. No outro dia, eu ia embora no mesmo dia para São Paulo. Outro dia eu ia para Aparecida do Norte de manhã, sim. à tarde para São José dos Campos, só para não carregar a bolsa de IPI toda vez. Fazia esse translado todos os dias. Nossa senhora. Ao final do mês, Marcão, parecia que eu fui açoitado de tanta marca de bolsa pelo corpo, assim, por causa da abençoada da bolsa dos IPI, porque tinha que levar o kit completo, capa de chuva, 2 amostradores de acrílico, a trena, a bota, uniforme extra, porque aquele óleo era muito fedido, então se caísse na roupa, o pessoal do ônibus reclamava. Sim. E essa vida foi. E aí esse cara olhou para mim, né, o nome dele era Egno, ele falou assim, cara, eu preciso de você, eu vou começar um projeto e eu percebi que você é o cara para esse projeto porque você é muito dedicado. Falei, cara, mas é tipo isso que você me colocou? Na missão suicida, assim? Ele falou, é tipo isso, tem outro cara para colocar junto com você e você vai rodar o estado de São Paulo inteiro. A gente vai mandar uma galera embora que não aparece no projeto. Nossa! Não faz o trampo. Nossa! Os clientes reclamam, a gente tem metas de remediação para seguir, que vocês vão passar em 15 projetos 2 vezes por mês. Falei, bora. Não tinha muita prática em conduzir veículos. Primeira vez eu peguei o Celta, joguei na rodovia lá, fui passar da terceira da quarta para a quinta, engatei uma terceira. Ele falou, é assim mesmo, filho, é assim mesmo, até pegar a prática você vai. Enfim. Resumo da ópera, foi mandado embora algumas pessoas, né, que estavam com um desempenho muito ruim. 7.000 quilômetros por mês. Meu Deus. E passando, às vezes, em 3 projetos por dia. Nossa. Que, às vezes, eu ia parar em Adamantina, Marcão. Nossa, meu Presidente Deus. Prudente, São José do Rio Preto, Barretos. Rodava todas essas cidadezinhas que você puder imaginar do interior. Nossa. E detalhe, só eu dirigia na época. O outro amigo nem dirigia. Não tinha carta. Nossa. Em dados momentos, eu, por estar fadigado de cansado, via que era uma rodovia assim relativamente tranquila, de poucos quilômetros, falava, dirige aí, porque eu tô muito cansado. E aí, enfim, pra quem tá aprendendo, essa pessoa gostava muito e depois não queria tirar a mão do volante. Falava, não, meu filho, aqui não dá porque aqui já tem polícia. Esquece. Não vai. Mas assim, Marcão, foi uma vida sofrida, mas foi bacana essa época aí. Foi, acho que um ano e pouquinho assim, mas... Mas você acabou o negócio em São José dos Campos ou não? Conseguiu acabar? Detalhe, estava concurso no finalzinho, faltava 2 meses para mim terminar. Pois é. E aí ele falou, cara, eu vou liberar o carro para você, você vai mudar esse curso seu para o sábado. E aí verifica se tem essa possibilidade. E aí tinha essa possibilidade de mudar para o sábado e eu mudei para o sábado. E consegui finalizar o curso de máquinas e comandos elétricos. Que bom. Então, rodava semana inteira para lá, para cá, tal. Sábado, São José dos Campos, para terminar o curso. Cara do céu, meu Deus. Hoje em dia, Marcão, quando eu vejo nego reclamar assim dessas coisas, eu fico olhando assim e falo, nossa, você não sabe o que é sofrer, meu filho. Nossa, meu Deus. Isso daí, você tá reclamando de ir com um mob pro campo. Eu ia com a bolsa e uma caixa de beira no busão rodoviário. Nossa. Eu acho até desleal comentar essas coisas perto de mim. Né? É engraçado, eu acho bem, né? Pessoal, meu Deus. Hoje em dia, se tivesse essa sistemática atual, o pessoal já desistia na primeira semana de campo. Né? Bom, além do sofrimento, tem olhando só para a questão dos dados em si, né? O dado é diretamente proporcional ao investimento que você põe para coletar, né? Pô, não tem equipamento, não tem veículo,
fica difícil, né, de um dado ser assim, confiável, né? Não, mas uma coisa que acontecia, Marcão, é que assim, como eu aprendi que que a linha ela encolhia ou esticava, dependendo do que acontecia, então esse lance de aferir era uma coisa muito crítica para mim. Então, outra coisa também era saber dos colegas que às vezes não ia para o campo, ficava inventando dado. Então eu falava pro pessoal, tem coisas que vocês não percebem, mas uma câmera de calçada suja mostra que você não está indo lá. Exatamente. Então, tinha coisas assim que eu acho que não valia o esforço de ficar inventando dado. Claro. Aí eu falei, outra, vai que esse negócio os caras usam e direcionam. Eu nem sabia que o que era um potenciométrico, mas eu ficava pensando, se eles comparam, bota outra pessoa no meu lugar aqui para coletar esses mesmos dados, e os dados dão diferente. Falei, eu vou perder o emprego por causa de preguiça? Falei, não dá. E eu via, né, nas reuniões de fechamento de apresentação de nota fiscal que tinha muita galera que fazia isso. E aí todo mundo era taxado disso, né? Então, falei, esse posto aqui vai dar 1,82 m. Aí você media, dava 1,82 m. Aí no outro dia dava 1,82 m. Eu falei, não, mas vai ter um dia que esse negócio não vai dar 1,82 m. E aí nesse projeto de São José dos Campos, o que aconteceu, Marcão? Uma iridescência. Falei, putz, era perto de um lava rápido. Será que eu deixei essa tampa aberta? Vou desenvolver esse poço. Desenvolvi o poço. No outro dia, película. Vou trocar o CAPS. Desenvolvi o poço novamente. Apareceu 1 centímetro. Falei, que problema que eu não arrumei agora. Liga para o escritório. Falei, aconteceu o seguinte, eu achei que eu tinha deixado o cap aberto, não era, desenvolvi o poço, e assim, cada dia que eu estou desenvolvendo tá piorando a situação. Então tá aparecendo um diesel bem clarinho. E aí, o que pode ser? Será que tá infiltrando alguma coisa? E aí, beleza, o pessoal foi lá, começou a investigar nisso, já estava bem no finalzinho do projeto. E aí eles viram que tinha uma laje sobre laje. Nessa laje sobre laje, tinha um caminho preferencial ali que ajudava a transportar esse produto, né? E estava indo na direção desse ponto. Eu queria saber, né, se foi algum erro meu, né? Perdoa, porque, enfim. E aí depois me explicaram que tinha acontecido alguma coisa do tipo assim, que poderia ter essa possibilidade de, nesse sobrepiso aí, o contaminante está passando por ali. Mas aí você imagina se a pessoa não vai lá todos os dias, 2 dias olhar. Se vai lá depois de um mês, fala, nossa, tenho tanto assim de fazer ali, mas você não viu? Isso aí apareceu de um dia para o outro, né? É aquela velha história, né? Apareceu do nada. Foi, né? Teve sinais ali, enfim. E eu fiquei estimulando o poço, aí começou a apresentar. São José dos Campos, não, primeiro naquele perto da VASP, depois São José dos Campos, Guarulhos, São José dos Campos, rodando interiorzão de São Paulo. Foi. E aí dali todo o estado de São Paulo. Depois comecei a ir um pouquinho mais longe, fazer umas amostragenzinhas em Goiânia, Minas Gerais. Acho que o mais distante que eu fui foi no Amazonas. Olha, legal. Bom, tem um lado bom, né? Conhecer os lugares e tal, né? Sim. Uma vez eu fui para Fortaleza, eu fiquei no hotel, Marcão. Você abria a janela, você dava de frente pro mar. Aí eu falei assim, eu vou entrar nessa água. Lá amanhecia muito cedo, né? No primeiro dia eu não entrei na água. E aí eu tinha que ia coletar 6 poços em 2 dias. Só que não era qualquer tipo de amostragem, tinha microbiológico. E o laboratório era onde? Em São Paulo. Como é que manda, né, Zamassa? Liga pro laboratório e fala o seguinte, se eu despachar em qual voo, vai dar tempo de você analisar as amostras. Fizemos as contas, 10 horas da manhã. A partir das 10 horas da manhã, você pode iniciar a coleta, que a amostra vai chegar aqui para a gente entre 4 e 5 da manhã, dá tempo de chegar no laboratório quase vencendo. Primeiro dia, fui parar de trabalhar 2 horas da manhã. Nossa. No segundo dia, a pessoa estava como? No solzão de Fortaleza, destruído. Você entrou na água, Marcão? Não, perdi a oportunidade. Não lembro nem o nome da cidade. Nossa Senhora. E aí era muito longe do aeroporto, né? Então toda a logística lá era ruim. Eu lembro que eu fiquei, no segundo dia, eu vivia à base de água de coco, porque era muito distante almoçar. Então eu falei, não vou almoçar,
porque eu vou perder muito tempo, enfim, eu quero se livrar logo disso para mim aproveitar a cidade. Sim, não foi nenhuma sim. coisa nem outra. Essa foi pesada. Eu fiquei muito triste assim. Falei, eu deveria ter entrado 5 horas da manhã, porque é um lugar quente. Pois é, pois é. Não vou dar uma de turista. Não, aproveitar. E nesse ponto, espero que você já estava com o medidor de nível na mão, né? Eu já estava com kit próprio. Ah, bom. Eu mude parâmetros, minha controladora, tinha minha peristáltica, tinha tudo meu. Eu já era um técnico VIP. E assim, ninguém. A mim empresta. Não, esse não. Eu arrumo o seu. Ah, mas o que aconteceu? Não, eu arrumo o seu. Mas o meu você não pega. Tinha todo esse zelo, esse carinho. Ao ponto de quando chegava equipamento novo, eu acabava pegando, assim, porque era mais zeloso, né? Com algumas coisas. Tinha mais carinho pela eletrônica. E aí eu sempre mantinha os equipamentos ali. E como é que você foi mudando de funções dentro da Servimar? E como é que você vai... o que você fez? Porque se você mudar de função, alguém tem que fazer o que você fazia antes. Você que ensinava esses caras ou tinham, sei lá, treinamentos que outras pessoas davam? Como é que é? Olha, nessa época que eu rodava 7 mil por mês, 7 mil quilômetros por mês de carro, esses contratos foram encerrando aos poucos. E aí eu fui para a equipe de amostragem. Comecei a fazer amostragem com o Baylor. Dessa amostragem com o Baylor, eu passei para baixa vazão. E nessa transição de amostragem com o Baylor para baixa vazão, eu fiz até uma reclamação, mas eu queria entender. Eu falei, por que vocês me mudam tanto de setor? Né? Eu falei, eu gostaria de entender se eu estou errando, né? Pô, me dá um feedback, porque vocês estão me mudando, que nem eu fiquei um tempo na amostragem, pouco tempo na amostragem com o Baylor, já me mudaram para outro, na época os contratos da BR. Falaram não, pelo contrário, a gente está te tirando desse contrato, porque esse contrato vai encerrar em poucos meses. E aí abriu uma vaga, que se eu não te passar lá para agora, pode ser que quando esse contrato termine, eu não tenho um lugar para te encaixar. Falei, tá, então eu agradeço. Legal. Eu lembro que na época tinha muitas equipes, né, mas dedicadas à amostragem assim, tinha poucas, né? Nessa época, em meados de 2009, assim. Equipe meio que só dedicada a fazer baixa vazão. E aí eu lembro que eram 3 pessoas. Era uma dupla e eu. Em dado momento, eu, né, pleiteando um aumento ali, eu falei pro meu chefe, falei, cara, você faz a conta aí de quanto nós coleta. Tanto que eu coleto, quanto que os caras coletam. Você tá coletando mais que os caras. Eu falei, então eu mereço um pouquinho mais, né? Me ajuda, né? Eu tô querendo fazer um curso, né, na parte ambiental aí, e isso vai me fazer um diferencial. E naquela época a concorrência era desleal, né? Porque, por exemplo, na época de bombinha tinha 70 operadores. Nossa Senhora. Como é que... você viu o meu esforço para poder se destacar? Foi meio natural, assim, né, que eu sou uma pessoa bem prestativa, mas era muito desleal a concorrência. E outra, você concorre com pessoas que você vai aparecer uma vez por mês e ficar, sei lá, 40 minutos na frente de alguém. Sim. Se você não tivesse um padrinho na época, assim, alguém que falar, não, esse daqui vale a pena dar uma atenção para ele. Era muito difícil crescer. Tanto que fiquei praticamente, acho que uns 5 anos, né, como ajudante. Aí depois comecei a ter uma evolução na carreira profissional. Caramba. Aí eu fiquei um tempinho na amostragem, iniciei o curso de tecnólogo em gestão ambiental na Universidade Brás Cubas, fazendo esse curso numa unidade que eles tinham no centro de São Paulo. Aí foram 2 aninhos sofridos também, né, à noite, toda noite. E era um curso semipresencial. Então eu tinha que ir uma vez por mês e entregar trabalho adoidado. Muita leitura que você tinha que fazer e trabalho, né? Eu lembro que nessa época o pessoal de campo ficava me zoando, falando que, nossa, você mudou. Seu jeito de falar tá diferente. Caramba! É o lance da leitura, né, Marcão? Sim. Você é o que você consome, né? Então essa questão da leitura me ajudou bastante, assim, a desbloquear alguns... de estar falando aí. Você escreve até isso na redação, se bobear, né? É muito isso. Então foi um desafio. E aí, né, finalizando o curso, o meu gestor na época ele saiu, né, da empresa. E aí, como
nos meus momentos de ociosidade, eu perguntava, e aí, você está precisando de alguma coisa? Ah, você sabe mexer com computador? Eu falava, eu um pouquinho, mas se você me ensinar, eu não consigo te ajudar. Então me ajuda calibrando esses equipamentos aqui. Na época, aqueles equipamentos da WTW, que eram canetas individuais, multiparâmetros. Sei. Então a gente usava aquilo lá. E aí, vou sair de férias, você consegue me cobrir? Ah, se você me tirar das minhas atividades antes, me ensinar a rotina, eu pego. Aí eu saí uma férias, 2, 3, aí quando ele saiu, eu era o candidato mais indicado para a vaga. Sim. Falei, beleza, vou ficar aqui, moro em Guarulhos, tenho que ir para Diadema todo dia. Falei, eu preciso ficar com o carro. Sim. Porque caso contrário, eu nem chego, nem vou embora. Não, a gente vai liberar o carro, beleza. Passado um tempo, não tem como mais deixar com o carro. Falei, então vocês me transferem, porque não tem condição de vir para cá. É muito distante. Depende do caminho que você seguir, eu dava 50 quilômetros todo dia. Dependendo do tempo pelo Rodoanel, dava 100 quilômetros. Então era muito distante. Aí eu fui ficando, pegando essa parte de administração de pessoas, né? Então, cuidava do cronograma das equipes. Na época tinha... E quando era isso? Que ano, mais ou menos? Isso aí foi em meados de 2012. Aí, em meados de 2012, eu comecei a cuidar ali da parte de gestão de agendas, né, do pessoal. Aí tinha uma pessoa dedicada para equipamento, uma pessoa para frascaria, e eu cuidando da agenda do pessoal. Legal. E aí eu comecei a ter alguns conflitos, né? Por quê? É o baba-ovo, é que não sei o quê, aquelas historinhas de campo ali, puxa-saco, não sei o quê. Entendi. E aí uma das coisas que mais dificultaram a rotina foi que teve pessoas que não entenderam que eu estava ali, mas eu caí de paraquedas. Eu estava ali porque uma pessoa saiu. Inicialmente eu estava cobrindo um buraco. Né? Eu não tinha sido promovido, eu estava cobrindo um buraco. E aí tinha gente que quando você mexia na agenda, cara, o cara resmungava, ia lá, falava com o gerente, não sei o que das contas. As pessoas que eram mais legais comigo eram aquelas que eu mais sobrecarregava de serviço, porque tinha pessoas que eu não podia mexer na agenda. Tinha pessoas que eu podia mexer na agenda. Então tinha gente que falava o seguinte, você vai lá coletar, você tem 8 dias, a pessoa voltava em 8 dias. Tinha gente que falava, você vai lá coletar em 8 dias, em 7 dias a pessoa estava lá. Então, foi uma época bem sofrida, assim. Depois de muito tempo, teve gente, assim, que viu, quando acabou alguns projetos, assim, que a pessoa ficava mais tempo ao meu lado lá, ela acabou enxergando que aquela visão que ela tinha de mim não era aquilo. Entendeu? E em alguns casos a pessoa falou, não, pô, cara, eu dificultei bastante sua rotina aí. Eu falei, não facilitava. Mas, de qualquer forma, foi aprendizado, né? Eu lembro que, assim, Marcão, o pessoal falava assim, com fulano eu não vou trabalhar. Eu falei, pode isso? Eu não quero trabalhar com você, mas você tá aqui, eu sou obrigado, não posso escolher. E aí eu lembro, Marcão, que eu cheguei de manhã, assim, tinha, sei lá quantas pessoas na sala, mas tava cheio de gente. Aí eu abri a porta, assim, entrei. Entrou todo mundo, eu entrei na sala, sentei e falei, olha pro cara que tá à sua esquerda, e fala uma qualidade dele. E sentei. Rapaz, mas foi um gaguejamento. Foi uma suadeira. O pessoal não sabia o que falar. E aí, depois de todo mundo falar e um mandar que o outro era pontual, eu falei, a qualidade do cara é que ele é pontual. Aí eu falei assim pro pessoal, falei, vocês, se eu tivesse falado para falar 10 defeitos, vocês nem pensavam. Vocês falavam 10 defeitos assim na lata do pessoal. Vocês não conseguem enxergar qualidade no defeito. Se você vê um defeito, você não consegue ir lá e falar, cara, eu posso te ajudar? Você está errando nisso, eu preço me ajuda. Vocês não conseguem ser legal com os colegas. Vocês só conseguem ser hostis. E aí, falei tudo, nem estava preparado, mas ver ali, Deus botou a palavra na coisa e saí falando ali, beleza. Foi 15 dias, Marcão. Depois voltou tudo de novo. Bom, mas tudo bem, por 15 dias você conseguiu. E aí eu lembro que essa questão das dinâmicas, eles gostavam, né? Então aí eu lembro que eu fiz também uma do pirulito, que era assim, você estica o braço, você tem que abrir o pirulito, você não pode dobrar o braço, e o braço você não pode utilizar. Então você só tem uma mão, o braço não dobra, e você tem que colocar ele na sua boca.
Nessa daí você identifica quem tem a iniciativa e quem propõe trabalhar em equipe. Sim, pois é. Você depende do outro, né? Senão não tem como fazer, né? E aí foi uma coisa legal que justamente quem é que trabalhava em equipe tinha iniciativa foram os primeiros a falar. Sim. Porque tem cara que nem pensa, né? Nem pensa na possibilidade que ele pode ajudar alguém ou que alguém pode ajudar ele. Né? Aí quem vê um se espelha e segue os passos. Sim. Tinha aqueles também. E teve um que só faltou jogar o pirulito para cima, abrir a boca e pegar ele. Não ia ajudar ninguém, né? Não ia ajudar, não ia pedir ajuda de nada, assim, sabe? Então, a pessoa tem que ser estudada mesmo, porque são coisas assim que às vezes você vê, você não precisa disso, mas a pessoa gosta de complicar. Sim. Então, assim, esse desafio de você ter liderados é uma coisa que você tem que ter umas cartas coringa, porque senão o negócio não vai. Pô, e é interessante, né? Porque isso aí tem a psicologia, tem estudo, né? De gestão de pessoas e tal, e você foi na raça. Foi no talento. No desafio, né? Como eu falei, uma das coisas que mais legais, assim, de toda a minha história no GAC foi justamente das dificuldades eu superar as pedras no caminho, assim. Então, eu fui bem feliz em muitas oportunidades, outras nem tanto, mas de você, na hora ali, de que nem eu entrei na sala, falei, fala uma qualidade aí, sabe? De ter essa iniciativa de falar, depois de pesquisar mais dinâmicas, de desenvolver técnicas para monitorar a competência, porque você não fala que tem dúvida, mas eu sei que você tem dúvida. Como eu extraí isso de você? Que nem eu fiz um questionário uma vez, que era assim, eu fiz acho que 33 perguntas e apliquei essas 33 perguntas durante alguns momentos. Então, fazia a pessoa responder pelo menos 3 vezes. Tudo aquilo que a pessoa respondia de forma aleatória, eu sabia que ela não sabia. Sim. Então, tudo aquilo que ela respondia de forma consistente, eu sabia que ela sabia. E nisso daí eu conseguia, individualmente, fazer um treinamento personalizado de acordo com a dúvida individual de cada um. Sim. Funcionava? Às vezes não, porque a pessoa também não queria, né? Sim, tem isso também, né? Mas foi uma ferramenta bacana também que eu acabei desenvolvendo lá na Servimar para fazer esse monitoramento da competência. Que aí, depois de um tempo, o que aconteceu? A galera estava tirando já notas excelentes. Eu falei, eu quero que todo mundo tire acima de 90. E aí chegou um dado momento que o pessoal estava tirando acima de 90. Aí o desafio era o quê? Inventar novas perguntas para justamente aumentar o nível do pessoal. Então, assim, foram ferramentas de gestão, assim, que foi tudo um sufoco. Quando é que você começa... Como é que você ficou bom nesse negócio de mexer em equipamentos, de consertar, de arrumar, de consertar mesmo, de adaptar coisas no campo? Você já fazia isso desde criança, mexia e desmontava coisinhas, ou você se desenvolveu na Servimar mesmo? Olha, a gambiarra, o ajuste técnico já é uma coisa de família. Então, pouca ferramenta, muito improviso, pouco recurso, muito improviso, e se vira e atende a meta. Então, essa parte de equipamento sempre foi uma facilidade para mim muito grande. Então, por exemplo, pegava o medidor. Esse medidor, sensor de pH tá ruim. Será que não dá para dar um jeitinho nele, usando um ácido clorídrico para tirar essa crostinha de sujeira? Vamos dar uma sobrevida? Em alguns casos dava, outros não. Então, às vezes pegava alguma coisa que já estava meio morta e tentava fazer... Ressuscitar. Você falou que calibrou esse equipamento. E uma vez eu li no manual, que ler manual é uma coisa que é um hábito extinto hoje em dia. Sim. Eu tinha esse hábito. Aí eu vi um manual que tinha lá, dados BPL, boas práticas de laboratório. Falei, cara, vamos ler isso aqui. Aí lia, falei, dá para ver se o cara calibra o equipamento no campo, ele registra. Fulano, você calibrou o equipamento? Calibrei. Aí você ia lá olhar nos dados BPL, a data não estava atualizada. Eu falei, é o seguinte, aí eu olhava e via, a data não estava atualizada, mas a data que ele falou que batia pela data desatualizada, batia. Eu falei, atualiza só a data do equipamento. Às vezes o cara falava que fazia e não tinha o registro do equipamento. Então... eu esqueci de apertar o confirmar.
Aí não vai, né? Então, assim, na parte de multiparâmetro foi uma facilidade muito grande para mim, ao ponto de eu conseguir explicar até de casa, assim, vai no menu tal, na tecla tal, não sei o quê, enfim. E na parte de consertar, eletrônica meus tios eram eletroeletrônicos. São, né, ainda, né? E aí é uma coisa que está no DNA. Então, chegava um medidor lá que a pilha não estava funcionando e a bateria estava boa, eu abria, olhava o circuito ali, na medida do possível, tentava fazer uma ressoldagem, jogar um stan ali no terminal porque estava oxidado, e sempre conseguia reduzir esses custos com manutenções externas. E aí, eu cuidava das equipes e tinha acesso a todos os equipamentos. Então, todos aqueles que quebravam, até transfusão de máquina fotográfica de um canhão, de uma placa. Nossa Senhora! Pegava umas máquinas velhas lá, fazia uma transfusão de sangue ali na bicha e você montava um Frankenstein, pega uma parte desse e outra daquele. Tinha uma moça que trabalhava comigo, a Ângela, ela me chamava de acumulador. Uma vez eu tava com uma carcaça de um equipamento e aí ela deixou cair, coitada, e ela ficou desesperada. Eu falei, você lembra aquele equipamento, aquela carcaça que você me condenou por estar guardada? Ela vai servir de doadora do display para consertar esse equipamento que você quebrou o display, entendeu? Aí ela, nossa, ainda bem que você é um acumulador, né? Para não falar lixeiro, né? Eu falei, tá vendo como é? Aí fui lá, fiz a transfusão ali de um equipamento para o outro. Nossa, já fiz de tudo, troquei componentes, solda, botão, tudo que dava ali no meu alcance ali de fazer. Então, tinha alguns assim que era até o xodó, por exemplo, o Gen 5000 já tentava criar um trauma, porque quem foi treinado com o Gastec era criado no pânico da água. Então, tinha todo um medo de usar o equipamento. E aí, toda vez que eu ensinava alguém, por exemplo, pegava os estagiários novos, eu chamava de momento discovery. Falei, pessoal, vamos parar um pouquinho aqui, 15 minutinhos rapidinho, para eu explicar sobre o equipamento. Eles gostavam, porque eles viam como era o funcionamento do equipamento, mas a minha intenção, na verdade, era que quando eles fossem para o campo, eles não quebrassem o equipamento. Mas era bem legal. Eu normalmente fazia isso de sexta-feira com os estagiários lá e eu acabava marcando, né, a carreira deles em algum determinado momento, justamente por isso, por ter ensinado, né, a operar um mini-high, uma bomba peristáltica, ensinar a fazer um kit de baixa vazão. Isso para mim sempre foi bem legal. Você me perguntou sobre como a evolução da carreira, né, a questão dos treinamentos. Lá em meados, quando eu estava terminando o curso de gestão ambiental, eu comecei a treinar todo mundo na amostragem de baixa vazão. Então, qualquer pessoa que minimamente era apta para fazer baixa vazão, que aí estava começando o boom, né, de deixar o baler e a baixa vazão entrar no lugar, eu comecei a treinar todo mundo, Marcão. Então, eu fui para um lado, fui para o outro, e treinando, e fui parar no Rio de Janeiro, e treino e volta. E aí eu virei um treinador oficial durante alguns meses, assim, acho que uns 7 meses, assim, só treinando o povo. Para ir reforçando o treinamento, vai lá, avalia se o pessoal sabe fazer mesmo. E a gente tinha que pegar um contrato grande no Rio de Janeiro, e aí o pessoal tinha que estar apto, porque está tudo distante. E aí eu lembro que boa parte da galera passou por mim, assim, no quesito treinamento, tanto na reciclagem quanto no treinamento inicial. Você falou dos estagiários que você ensinou, os amigos nossos que a gente conheceu aí, sei lá, o Daniel, Andressa, Tamara, Henrique, Felipe, todos esses caras passaram ali no seu treinamento, PH? Olha, depende da época, sim. Então, quem era mais antigo, tipo assim, quem pegou mais essa época foi a galera que entrou de 2012 para frente, assim. Porque, por exemplo, teve gente que entrou antes disso, acabou não pegando muito esses momentos. Esses momentos de Discovery é até mais recente, Marcão. Ele é de 2017 para frente, assim. Tá. É verdade, tem uma história interessante. Na época que em 2015, mais ou menos, o Carlos André falou, ó, tô no processo de ISO aqui, uma tal de SMA 100 aí, tem que fazer a acreditação aí do processo de amostragem. Não quer dar um pitaco aqui nas coisas? Eu falei, não, pô, me chama aí que eu participo. Aí ele me chamou,
Ele começou a questionar algumas coisas, eu comecei a falar algumas coisas assim, ele falou, pô, você manja desses bagulho? Eu falei, eu entendo um pouco, cara. Ele falou, vou te começar a te envolver nessas paradas aí. Eu falei, não, beleza, pode me envolver. E aí ele pegou e logo um pouco tempo depois ele saiu, né, da empresa, e aí eu acabei... Entrou uma outra pessoa no lugar, essa pessoa ficou uns 2 meses, falou, eu não quero isso pra minha vida não, foi embora. Aí eu lembro que o Vinícius Mamed falou, eu não quero isso pra minha vida. Você já tá envolvido aí, mete cara. Eu falei, cara, mas assim, eu não consigo fazer gestão das equipes do departamento e fazer essa implantação. Eu não sei nem o que eu tô fazendo aqui. Aí, não, vamos fazer o seguinte, eu te dou todo o suporte, a gente vai nos laboratórios aí que já tem essa acreditação, a gente vai lá e troca a figurinha nos parceiros aqui e você se vira para aprender esse trem aí. Não, beleza. E aí falei, mas você vai comigo algumas coisas, tem coisa que eu não sei nem perguntar, enfim, vamos falando, beleza, vamos aí. E aí eu comecei a rodar, né? Fui nos amigos da Eurofins ali, deram bastante assistência, alguns laboratórios de calibração também, porque assim, primeiro curso que eu fiz nessa parte da acreditação foi de cálculos de incerteza de medição. Eu não faço a mínima ideia para que serve um trem desse, na época. O instrutor perguntou, vocês vão usar isso para quê? Para calcular a incerteza de medição. Mas qual que é o processo que vocês vão fazer exatamente? Vocês vão calcular o quê? Ninguém sabia direito o que era. E aí eu lembro que depois do curso, eu falei, você fez o curso, eu preciso de ajuda. Eu falei, eu não entendi nada daquela bagaça lá. Não entendi nenhuma palavra, porque é erro quadrado, né? O cara tem que multiplicar não sei o quê. Uma quadrática da raiz, nossa. E aí, beleza, eu fui entrando nessa linha, aprendi a escrever procedimento, né? Fazer formulários, entender, fazer esses processos. Então, a gente começou esse processo em 2015, em meados de 2016, 2017, a gente conseguiu a acreditação, né? E aí, para mim, foi um divisor de águas, porque aí eu evoluí na parte de literatura, assim, sim, grandemente, né? Porque eu saí de ler o procedimento para escrever, para mim foi uma evolução muito grande e significativa. Estava super habilitado para o cargo, né, na época, e aí o diretor Maurício, na época, lá me colocou como gerente técnico. Legal. E aí até eu fiquei como gerente técnico lá até o comecinho desse ano. E aí foi uma aventura bacana, né? Porque a 17025 ela traz essa parte de monitoramento da competência, que nem aquele formulário que eu falei que eu fiz para monitorar a competência do pessoal. Uma das necessidades da norma. Então tem um item lá que fala sobre o monitoramento da competência. Então é importante você saber monitorar. Fui pegando outras técnicas e adotando. Então falei, aquilo serve para cá. E aí fui fazendo coisas assim que foi cada vez mais legal. E o legal, que não é uma coisa que o pessoal do Inmetro pode fazer, mas eles sempre acabam dando um pouquinho de instruções para a gente, porque eles têm uma carta coringa que a consultoria não tem. Eles passeiam em todo o universo. Sim, é verdade. Eles têm processos que a gente não vê. Sim. Então, em alguns casos, eles já vêm até com uma conformidade pronta. Eu tenho essa teoria comigo. Não, porque ele vê lá no processo, o outro faz, aí você não faz por quê? Aí você não sabe o que o outro faz. Sim. Só que não faz muito sentido quando ele explica. Sim. Como é que você garante isso? Aí você fala, não garanto. Então tem que garantir. E aí é o que até num curso da ESAS recente aí, eu até falei, né, que a gente tem que controlar o controle. Sim. Precisa justamente ter esse nível de confiança para ter essa arrastabilidade no processo. Então, isso também, para mim, para a carreira, foi muito bom, assim. Então, a galera que ia auditar a gente via o esforço, né, da gente correr atrás e saber quem foi que fez. Foi um consultor ou foi você? Foi a gente. Legal. Defender teses também, lembro uma vez que na primeira auditoria, o cara falou, isso daqui... Eu falei, um valor normal, na distribuição normal. Mas é a raiz de 3 ou de 6? Aí, na época, eu lembro que eu falei a raiz de 3. E eu defendi, assim, com muito ênfase, que era a raiz de 3. Aí ele me mostrou e falou, não, isso é outra coisa. Aí ele me pegou, abriu, né, me mostrou. Aí eu falei, putz, eu tinha certeza, eu inverti, né? Aí ele falou, pois é. Mas eu gostei porque você defendeu a sua teoria, mas estava errado. Que nem uma das coisas que eu fiz lá que eu achei bem legal também da minha parte, me dando mérito,
foi pegar a norma e a gente tinha um formulário no Excel, e na época o pessoal usava tablet, e falar, ó, não quero mais saber de vocês trazer ficha para mim e eu olhar aqui que o dado não tá bom. Eu não posso mandar vocês para o campo. Vocês têm que garantir esse negócio. E aí eu lembro que eu usei uma fórmula matemática lá que o negócio ficava verde e vermelho. Certo. Quando o cara preenchia, ficava verde e vermelho. Das duas, uma. Eu incentivei as más práticas. Né? Ensinou o cara a burlar, bem burlado, né? Se você colocar mais um número aqui, vai dar certo agora. Mas nós não, né? A equipe tinha bastante ética lá e uma das características deles lá era justamente isso, né? O pessoal tinha boa índole. E aí isso eliminou praticamente, assim, não eliminou, mas reduziu muito esses erros do pós-campo, assim. De, pô, esse parâmetro era 5% de estabilização, cara, você não fez. Sim. Ah, eu arredondei. Falei, não tem essa de arredondar, é matemática. Que conta que você fez que arredondou? Não faz nem sentido. Nós tá dando 15% de variação. Então, eu fiz esse formulário na época e acabou ajudando. E o pessoal ficava bravo, né? Porque, pô, mais um formulário para preencher. Eu falei, o formulário, ele mede o seu comprometimento com o requisito. Se você não tá atendendo o requisito, automaticamente eu tenho que gerar mais controles. Sim. Até você mostrar que o requisito está fluindo automaticamente, está íntegra, e eu reduzir a burocracia em cima do seu processo. Sim. Tem gente que entendia, tem gente que não, né? E depois de todo esse monte de coisa que você fez, por que você resolveu, nesse ponto da carreira, que você já é gerente técnico, né? Gerente técnico, resolver fazer a pós-graduação lá no Senac? Você está estabelecido, assim, né? Tá tranquilo. Por que você foi dar mais esse passo? Olha, teve uma galera, né, que fez esse curso, falava super bem. Dentre muitas pessoas, né, um carinho especial aí pela Tamara e pelo Felipe, né, que fizeram esse curso. No episódio 45, Marcão, eu até lembro do episódio deles. E nesse episódio tem eles falando de mim lá durante uns breves 3 segundos, né, mais tempo. E foi meu desafio, foi que eles tiraram a foto da caixa UV, falou, ó, isso aqui é legal, a gente precisa usar aqui, e você consegue fazer? No meio de uma reunião, todo mundo me desafiando assim. E, tá legal, eu quero as dimensões da caixa. Não tem dimensão, tem a foto. Não, mas como é que vocês querem que eu faça o negócio? Eu faço de quê? De madeira? Qual que é a espessura da madeira? Não, se vira. E aí eu lembro que na época eu fiz a caixa, e aí eu até dei um upgrade na caixa, que eu coloquei uma bateria 12 volts, né? Que eu coloquei as 2 modalidades da lâmpada. Eu lembro que a Tamara levou, né, as fotos, né, para te mostrar. Sim. E aí foi um desafio bem grande. Então a galera tinha esse hábito também, às vezes, de trazer uns pepinos assim para mim e dar falar, resolve aí. E aí eu, né, enfim, fui convidado, né, para o ano passado para a turma da GAC 22, né? Sim, esse 22. Uma colega de trabalho lá, e aí a Andresa convidou para algumas aulas. Ela falou, faz muito sentido você acompanhar essas aulas aqui, se você quer ir? Eu falei, não, eu vou. Eu lembro que em determinado momento o pessoal falou, você está fazendo curso, mas não está pagando mensalidade. Eu já tinha assistido algumas aulas assim, né, que eu já estava lá batendo carteirinha, né? Eu lembro até na aula com amostragem direta no furo de sondagem. Sim. O pessoal que chegou atrasado lá falou, eu lembro que a Evelyn falou assim, pergunta pro PH que ele manja de amostragem. E aí eu conversei, você estava explicando lá, eu chamei a pessoa me chamou de canto assim, falou, o que ele está explicando ali? Ó, vou replicar o que eu escutei na sala. Você tá fazendo assim, assado. Ah, legal. Eu falei, mas eu tô replicando o que eu ouvi, então pode ser que não seja bem isso, tá? Pode ser que eu tenha distorcido alguns fatos. Não, você explicou bem, é isso, eu acho que é isso mesmo. Pelo que ele tá falando ali, é isso mesmo. É que eu cheguei atrasado, eu tô meio boiando. Olha aí, tá vendo? Vou dar negativo para ela agora. E disso daí, né, agradeço aí a colega, porque assim, foi bem bacana, porque isso me abriu os olhos e falou, cara, eu preciso me especializar um pouco mais. Eu sou muito bom naquilo que eu faço, mas tem toda uma parte que eu quero entrar que eu não consigo. E aí uma das coisas que eu até tentei foi o quê? Eu consigo, né, pegar alguma coisa para alguém para dar uma ensinada nisso? E falou, cara, você não tem como eu parar alguém para te ensinar.
E aí foi uma coisa que falar, então beleza, todo mundo está fazendo esse curso, eu vi algumas matérias, eu gostei, e aí eu comecei a incentivar uns coleguinhas lá também, né? Isso aí fazendo uma testemunha de GAC ali na empresa ali, tentando converter alguns alunos. Todos que eu chamei, eu consegui levar mais dois, né? O Ivan e o Vilarvas. E aí né, enfim, para mim foi bem libertador algumas coisas assim, que você ouve falar muito, mas não entendia na prática o que era. E aí, agora é rumo ao sucesso, né, Marcão? Isso, tá certo. Bom, PH, e agora vamos evoluir a sua história. Você fez tudo isso, gerente técnico, contou aí tudo que você fez, bastante coisa, e em um determinado momento você resolveu sair. Hoje você não está mais na Servimar, né? Você está na Sauber. O que te fez mudar de áreas depois de todo esse tempo? E o que você faz hoje na Sauber? Não, Marcão, assim, eu era um tipo de funcionário que eu não vestia camisa, a camisa era tatuada em mim. Né? Com certeza. Então, em dados momentos da empresa ali, eu era o primeiro a chegar, a última a sair, sempre disposto para tudo. Às vezes carregando um tambor reclamando, mas disposto sempre a ajudar e fazer o trabalho acontecer. E aí, com toda a alteração que teve, né, com a última venda da Servimar, eu vi que o desafio ia ser um pouco maior, e em conversas lá com a gestão, me abriram os olhos em relação ao mercado. Falou, não, gostaria sim que você desse uma sondada no mercado para ver como é que você tá, enfim, coisa e tal. E aí eu tinha já contato com o Disseu, né? E em alguns outros projetos assim, eu tinha levado lá um projeto para ele desenvolver. E ele pegou e eu fiquei sabendo, né? Quando eu fui lá conversar com ele, ele falou assim, pô, o fulano saiu. E aí, em determinadas conversas, eu falei para ele assim, eu não falei, né? Eu fiquei entendendo que falei, acho que ele vai me fazer uma proposta. E aí, na época, eu falei lá com outra pessoa na Sauber, e aí ela falou, não, a gente tá procurando alguém. Você tem alguém para indicar? Eu falei, tem. Eu. Né? E na época foi a Dinda, né? Aí eu falei assim, tem eu. Ela falou, nossa, sério? Eu falei, sim, vamos, se tiver uma vaga, né? Eu fiquei com a sensação que ele ia me fazer uma proposta, mas enfim. E aí, me chamou para conversar. Fiz uma entrevista, né, um tanto quanto diferente, que eu cheguei lá na festa de final do ano, então fiz tomando Heineken. Então, isso não é para muitos, isso é para poucos exclusivos. Com certeza. E aí eu conversei lá, enfim, aí as ideias estavam muito alinhadas assim, e fiz uma proposta. Eu falei, ó, eu não posso sair de lá assim, né? Eu estou muito enraizado nos processos, e aí eu preciso falar com o pessoal, tem que cumprir o aviso, coisa e tal. E aí, começando a Servimar lá, acabou que não dando muito certo essa transição mais tranquila. E aí eu tinha uma gestora lá, eu peguei e falei tudo que precisava. Falei, ó, essa pessoa você coloca aqui para fazer essa coisa, isso daqui assim, esse processo está assim, assim, assado, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, numa tarde. Então, passei toda a demanda que tinha lá numa tarde, a pessoa começou a ficar desesperada. Né? Imagina. E aí eu saí no dia 2 de janeiro de 2024 e no dia 3 de janeiro de 2024 eu estava na Sauber já trabalhando. Nossa Senhora. Então foi um evento assim que não foi nada programado, mas eu acredito que tinha que ser. E para mim foi bem legal, Marcão, porque assim, eu deixei de usar os produtos e agora eu vendo os produtos. Então eu tenho a visão de quem precisa vender, né? Estou aprendendo, se desenvolvendo aí com o meu mentor. E aí, quando a pessoa liga com uma dúvida, eu sei do que ela está falando. Sim, isso é muito bom. Isso é muito bom. Então, isso do outro lado da linha é muito bom. Sim. Então, de modo geral, tanto que meus amigos aí que não me convidaram para tomar um café, então, todos os lugares que eu fui, eu já acabei criando um laço, né, de pessoal abrir as portas, de falar, não, vem aí, não sei o que, vamos negociar, né, vamos retomar. Teve alguns clientes aí, né, que eu consegui trazer, porque estava com baixo consumo em determinados momentos ali, eu consegui já negociar para trazer novamente.
E está sendo bem desafiador, né? Porque que nem eu estava cuidando recentemente aí de emissão de notas fiscais, então isso é uma coisa que eu não fazia. Eu fazia no máximo uma nota de remessa. E aí eu estou aprendendo um pouquinho de contabilidade, gestão de negócio, então eu sei muito bem do produto que eu vendo, mas eu estou desenvolvendo habilidades em cima desses mesmos produtos. Sim, outras coisas, né? Diferentes, bem diferentes. É aquilo que o Newton falou no primeiro semestre, que de você passar no mesmo lugar, de vez de você estar admirando o horizonte, você está olhando para o meio físico. É isso aí, ver lá o solo no barranco, é isso mesmo. É aquilo que você olha e você tá olhando ali que você passava desapercebida, que nesse dia eu tava olhando a nota do celular, tava vendo o CFOP de venda da nota. Ninguém vê isso, Marcos. Não, ninguém vê isso. O código de venda, e é uma coisa assim que você começa a perceber detalhes que antes você não passava. Eu falei, nossa, eu vou ver esse código aqui. E lá para inventar coisa é o lugar certo, né? Porque mexer em equipamento, em ferramenta, em eletrônica e tal, o Dirceu é um cara muito engenhoso, inventivo, e você também deve estar sendo interessante, né? Ah, sim. Tem projetos lá que a gente comenta, né? Aí dá uma melhorada na performance, fala, não, esse daí, calma, segura, não é bem assim no meu momento. Então, é bem bacana, porque eu vejo, aí eu vou lá, escuto um ponto de melhoria do cliente, eu já sei bem o que ele precisa, sim. E aí quando vou repassar internamente também já fica mais fácil. Já vai com a solução, né? Essa facilidade de entender a mensagem, de vamos ver isso. Sim. Então, esse entrosamento de ideias, assim, acaba sendo bem bacana, assim, Mas tem um aspecto legal dessa história toda aí que eu contei, Marcão, que eu até anotei uma vez que eu achei bacana, que diante de todas essas histórias que eu contei, quais são as minhas habilidades que eu desenvolvi nesse processo, né? Eu até anotei isso, porque eu mandei de brincadeira e eu achei bem interessante. Falei, qual que é a sua habilidade? Criar meios de sair de situações adversas com ou sem planejamento, de forma improvisada, a fim de satisfazer o escopo ou prazo pretendido. Então, isso mesmo. Eu escrevi sem querer, mas depois eu vi que fazia muito sentido, porque é o tal do se vira mesmo no processo. Sim. Cara, e a pergunta que eu tenho é, tipo assim, você tem noção da quantidade de carreiras que você ajudou a melhorar? Acho que não, PH, né? A gente tem os nossos alunos ali, né? E a gente imagina que esses alunos se desenvolvam e que levem para as empresas deles as práticas que a gente está vendo lá. Mas, assim, eu não tenho como dizer quem que realmente aproveitou, quem não aproveitou. Mas então, você imagina que sejam muitas, é isso? O pessoal tá... Sim. Eu, em determinados momentos eu vi pessoas que eram contra, né, as doutrinas antes faladas, e pessoas que hoje acabam concordando muito, assim, com o que vocês, né, de modo geral, ensinam lá no Senac. Isso é curioso, né, de entender na questão da mudança de postura. Então você vê que todo mundo tem essa capacidade de ser evolutivo, eu acho sensacional. E essa parte de justamente desbloquear, que nem o Newton falou da questão do meio físico lá, e eu andando num lugar que eu passei um monte de vezes, eu vi aquela amostra, falei, nossa, essa rocha fraturada tem que pegar. Sim. O meio ambiente é de todos. Sim. Eu posso pegar meu pedaço do meio ambiente aqui. Então, em uma situação qualquer, se eu não tivesse falado sim, que em dados momentos da minha vida alguém falou assim, o seu problema é que você sempre falou sim para tudo. Mas de onde eu cheguei? Pois é. Então, de passar por uma amostra ali de um meio fraturado, ver, entender do que se trata, que não é um simples pedaço de pedra. Isso. Mostrar, trazer para o meio acadêmico, tipo, falar, estou falando de um meio fraturado, gente, é isso aqui, é um pedacinho do meio fraturado aqui. Tipo, de olhar para o micaxista ali e falar, isso aqui é um micaxista. Esse é um micaxista. Não simplesmente uma pedra com alguns pontos ali, enfim. Então, para mim, está sendo muito legal, assim, essa troca de experiências que vocês estão proporcionando para a gente lá no curso. Nossa, muito bom, muito interessante. E a gente imagina que tem uma certa resistência, né? A gente fala uma coisa lá para
pro soldado raso, né, da consultoria. O soldado raso chega na consultoria, vai falar com o capitão, vai falar com o major, e o capitão e o major falam, não, vamos fazer do nosso jeito aqui. Essa galera é muito acadêmica. Isso. Não deve ter escutado isso, né? Então, enfim. Mas são coisas assim que faz muita diferença você olhar para um todo, né? Não só para o objetivo. Sim. Entender o porquê das coisas, né? Como você falou desde o começo, né? Entender o princípio, né? As premissas, é isso aí. Eu acho que esse da postura que vocês têm lá, eu acho que é bem legal. O Senai tem essa característica também. Alguns professores de ensina a pescar, ensina a montar a vara e te dá o peixe. Ainda tem essa questão de dar o peixe, às vezes. É bem desafiante, assim, essa questão de exercitar o cérebro, né? Sim. É uma ferramenta que está aí para todo mundo, basta querer usar. É isso mesmo. Caramba. PH, eu queria que você desse um conselho, um ou mais conselhos para o pessoal que está nos ouvindo. Porque vamos pensar bem no que você falou para nós aqui. Você estava lá, né, vendendo na rotisserie, vendendo frango assado. Daí, teve sorte? Teve sorte que aquele cara lá te indicou e não, mas essa sorte podia ter aparecido, você não ter aproveitado. Você, trabalhou de 5 anos tentando ir conseguindo medir o nível d'água, medir fase livre com aqueles baler reutilizáveis e uma trena e um pedaço de barbante. Foi e tá dando essas lições para nós aqui, né? É muita coisa. Então, tenta ajudar aí os nossos ouvintes, o que eles podem fazer para conseguir parte do que você conseguiu, né? Partindo de situações mais privilegiadas que a sua. O que você pode dar de conselho para o pessoal? Olha, Marcão, uma frase que eu escutei de uma pessoa, de um dos auditores que passaram pela Servimar, que eu achei muito impactante, assim, que eu levo para a vida, é o quê? Capricho. Capricho é você fazer o seu melhor até você obter recursos melhores para você fazer ainda melhor. Uhum. Então, assim, diante de algumas dificuldades, eu costumava usar esse exemplo da formiga. E se alguém quiser fazer o teste, se dá para fazer. Pega um caminho de formiga ali, quando você vê a formiga passando, passa o dedo. Ela está seguindo aquela trilha de feromônios. Uma formiga vai empacar, uma formiga vai voltar, e vai ter um grupo de formiga que vai contornar ali onde você passou o dedo e fazer uma nova rota e seguir adiante. Uhum. Aí, qual o tipo de formiga que você quer ser? Você é daquele tipo de pessoa que vê o problema, reclama, bota a culpa no seu gestor e não toma atitude nenhuma? Você é do tipo que vê a situação, propõe alguma coisa, por mais que não vão te escutar? Você tem a determinação de propor alguma coisa, não vão te escutar, e você está voando dentro daquela empresa. Talvez você tenha que voar para fora daquela empresa. Então, assim, não fique apegado a situações ruins. Sempre, né, evolua. Se você está vendo que ali, num determinado momento, não é o lugar para você crescer, para você ter um objetivo ainda maior, eu acho que só depende de você para mudar isso. Não vai ter outra pessoa que vai te tirar dali. Se eu não tivesse o mesmo cara que me indicou para a rotisserie, que era de frente ao posto, foi o cara que me indicou para a vaga onde eu tive o sucesso profissional hoje. Se eu tivesse falado não para as coisas, para quando a gente trabalhou de garçom junto, estaria onde eu estou hoje. Então, o lance do sim ajuda muito. Eu mudei de emprego. Não foi fácil. Foi muito assustador. Por quê? Porque eu estava assustado. Só que se eu não tivesse arriscado, eu não estaria com a satisfação que eu estou hoje. Sim. Então, tem muita coisa que, se o pessoal se permitir a deixar a pedra no caminho, não vai haver uma evolução. Você vai ser só apenas mais um murmurador no mundo. Então, reclame, mas propõe uma solução, siga adiante. E, por fim, minha pergunta aí final, antes de você falar, né? Como é que está a sua família hoje? Sua filha, com quantos anos ela está? O que ela está fazendo? Quantos filhos mais você tem aí?
Olha, Marcão, a Yasmin, a minha mais velha, né? Quando eu entrei na Servimar, ela estava, acho que, com poucos meses de vida. E eu lembro que nas festas de final de ano, não podia levar, né, filhos, parentes. E eu ficava fora o mês inteiro. Então, eu não queria a opção de ficar longe, né? Minha filha tinha poucos anos de vida e eu tinha que curtir aquele momento. Eu lembro que uma vez eu levei ela para uma festa e ela foi atração, né? E teve muita gente que conheceu ela, assim. Eu lembro que em um determinado momento que ela estava com seus 14, 15 anos, eu levei ela para a Servimar porque ela tinha um exame para fazer em São Paulo. E o pessoal, quem que é? Eu falei, a jovem aprendiz. Que ela sempre foi alta, né? Que nem eu. E aí o pessoal falou, mas começou quando? Eu falei, não, começou hoje. Ah, legal, parabéns, bem-vinda, né? E eu dando risada. Ela olhando para mim, tipo, pai. E aí foi embora. Na segunda-feira, o pessoal, e aquela jovem aprendiz lá? Aí eu falei, não, pô, era minha filha, não era jovem aprendiz. Eu falei, mas, nossa, ela é enorme. Eu falei, pois é. Então, a minha filha era formada ela fez o curso no Instituto Federal. Caramba. Então, ela já tem esse meio jeitinho nerd que eu tenho, assim. Foi até engraçado que eu falava assim, o pai tá mexendo com tal coisa aqui, você não quer ajudar para aprender? Se mudar alguma coisa assim? Ela não gosta, não quero, não sei o quê. Ajudava muito pouco. E aí, quando ela falou que estava fazendo um curso de mecatrônica, curso de mecatrônica, coisa, aí eu falei assim, cara, você vai escolher logo mecatrônica? Ela falou, pois é, né? O que será? Por que será, né? E ela, figuraça, né? Então ela ganhou medalha de bronze num campeonato de robótica. Caramba! E foi a única escola que teve, era escola pública, né? Instituto Federal, uma escola não privada que conseguiu medalha de bronze. Então, para mim, foi um motivo de orgulho muito, muito grande, assim. Imagina. E aí, fora ela, né, tem a minha esposa, né, que estou casado já desde 2019. E aí, o meu filho mais novo, o Pedro, né, tá com 3 aninhos, vai fazer 4, nerdinho também, ele já se conhece bem o alfabeto. Incrivelmente está aprendendo ali quatro línguas, né? Porque está aprendendo português, está aprendendo espanhol, ele gosta de linguagem de sinais e está arranhando no inglês também algumas coisas. Caramba, rapaz! E ele escreve já o nome dele, já está arranhando algumas palavras, já consegue ler algumas coisas, poucas palavras assim, mas já está também. Então ele ontem, que nem ontem, estava falando assim, ele escreveu PH pequeno, que é Pedro Henrique, e Paulo Henrique. Ele escreveu PH pequeno e PH grande, que ele falou que o PH grande é o papai e o PH pequeno é ele. Então, esse aí vai ser nerd também. Com certeza. Pô, demais. Demais, PH. Pô. Bom, obrigado, né? Obrigado por ter dedicado seu tempo aí para contar a sua história para todo mundo. Estavam certos aqueles que pediram para eu te chamar. Então, é isso aí. E é isso aí. Agora o podcast é seu. Pode falar o que quiser. Eu sei que manda. Pô, Marcão, acho que eu falei ali bastante, né, das coisas. Então, tenho muito a agradecer a vocês aí por, né, desbloquear a mente. Eu falei, né, essa questão da didática de ensinar, que nem um talento, né, por exemplo, de pegar um aluno cansado ali no sabadão, final da tarde, e manter ele ativo sem estar dando cochilo, não é para todos. Então, é uma coisa assim que as técnicas de ensino ajudam muito. Eu vejo que vocês têm muito disso lá, então é bem bacana. Legal. Não, beleza. Pô, obrigado mais uma vez, PH. Obrigado por ter vindo aí. Valeu. Bom, Marcão, valeu, muito prazer aí, foi uma satisfação muito grande, foi bem bacana. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse episódio fantástico com o PH. Realmente, alguns acontecimentos fortuitos o ajudaram na sua caminhada, mas com certeza ele soube agarrar as oportunidades. Ele teve a sorte, por exemplo, de um amigo mandar o currículo dele ao invés de mandar o próprio currículo. Mas o PH teve a vontade de permanecer nesse emprego, ainda que tivesse que se deslocar 3 horas e meia de ônibus. Ele teve a sorte também, lá na frente, né, de alguém graduado na Servimar notar o seu trabalho no meio de 70 bombinhas,
Mas para isso ele ia sem carro todos os dias de São Paulo para São José dos Campos, de lá para Aparecida do Norte, de volta para São Paulo, ainda fazendo um curso técnico 2 vezes por semana no meio de tudo isso. Enfim, o PH atingiu patamares altos na carreira, indo da pessoa que seguia o procedimento para ser a pessoa que elaborava o procedimento, que desenvolvia novos procedimentos sobre novas atividades que ainda estavam por vir. Ele também evoluiu pela perseverança e principalmente, como ele disse, por se especializar em criar meios de sair de situações adversas. Com certeza que ele quebra-cabeça quando ele era criança ajudou muito a formar o excelente profissional, excelente pessoa que ele se tornou. Espero que ele siga aprendendo e ensinando, e vendo o mundo de outra forma, olhando para os barrancos da vida, enxergando as heterogeneidades estratigráficas e as formações do nosso planeta. Agradeço demais ao PH pela conversa e por nos chamar a atenção da nossa influência positiva para a carreira de vocês que cruzam os nossos caminhos. Então, muito obrigado, PH. Agradeço também aos nossos patrocinadores, a Clean Environment Brasil, o Laboratório Consulting, a Vapor Solutions, a EBP Brasil e a Linkevis Advocacia Ambiental, que proporcionam a possibilidade de conversarmos com pessoas bacanas como o PH. Agradeço demais às nossas queridas e aos nossos queridos apoiadores financeiros no Apoia-se. Repito, quem quiser e quem puder, entre na nossa campanha. O site é apoia.se/ecdambiental. E é claro, somos especialmente gratos a vocês que nos acompanham, nos seguem, nos leem, questionam, debatem, enfim, que nos ouvem todas as semanas. Vocês são a razão de existência desse canal e de outras coisas que propomos e conduzimos aqui nos Estudos ECD. Continuem conosco. No podcast, está no Spotify, está no YouTube e outros agregadores. E nas redes, temos a nossa newsletter, a nossa querida newsletter, assinem ela. Temos o Instagram, @ecdambiental. Temos o canal Áreas Contaminadas no Telegram, dedicado a vagas de emprego. Tem o meu LinkedIn, enfim, fiquem conosco. A todas e todos vocês, muito obrigado e até a semana que vem.